perfil, na sua página, marque um amigo para a gente conversar sobre um tema que está dando o que falar. Também divide opiniões, né? Em todas as cidades, em todos os estados, com a população civil e também entre o poder público, né? Que é a volta às aulas presenciais. Vamos fazer o seguinte? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu já ouvi falar muita coisa. Tem muita gente que fala, eu não mando meu filho para a escola. O outro, eu não vou à escola, né? Outras pessoas dizem que manda, outras pessoas dizem que vai. Enfim, divide realmente as opiniões. Quero saber de você. Qual é a sua opinião? As aulas deveriam voltar presenciais ou não? Se quiser colocar o seu porquê também, aqui você tem liberdade de expressão, certo? Quero ouvir você. Volta às aulas presenciais ou não volta às aulas presenciais? Para a gente poder entender também o nosso cenário político educacional, nós estamos aqui com João Paulo Leone, que é professor e pós-graduando em ciência política. João Paulo Leone, de volta ao nosso Itajubá Entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, Drica. Bom dia a todos que estão assistindo, acompanhando o programa. Só agradeço pela oportunidade. A gente deu um tempinho aí, né? Ficamos sem se ver, já estava com saudade do nosso papo daqui, né? Tenho certeza que as pessoas também ficaram, porque eu sempre digo para ele que eu gosto de trazê-lo aqui, porque a gente fala, tá uma bagunça e a gente sabe o nosso cenário educacional tá uma bagunça, né? E aí muitas vezes é difícil a gente entender o que está acontecendo, né? E fora o que está acontecendo, assim, vamos dizer assim, na nossa cara, tem o que acontece por detrás, né? Então é muito interessante a gente saber o que acontece na frente e nos bastidores da política e da educação. E João Paulo faz isso muito bem, né? Todas as pautas que a gente traz aqui, ele sempre abre esse leque de forma que todos conseguem entender. Muito obrigada por isso. Obrigado. Parabéns também, de novo. Obrigado, imagina. É sempre bom compartilhar informações, né? Trocar informações com o público. Conscientizar, enfim, é muito, muito interessante mesmo. Fico feliz. Vamos lá então conversar sobre o nosso cenário educacional aqui, né, no Brasil, e também a gente vai focar também aqui em Minas Gerais, né? Sim. Porque parece, o João Paulo vai explicar pra gente que cada estado tá tomando uma decisão, Sim. Enfim. João Paulo vai explicar melhor pra gente, João Paulo. Isso aí. Como que a gente começa a nossa conversa por onde? Então, é muita coisa, né? Mas é isso aí que a Drica falou sobre a questão dos estados estarem cada um tomando uma decisão, enfim. Isso aí tem a ver com aquilo que a gente vinha falando nos programas anteriores, né? Falando sobre políticas públicas educacionais, que o MEC, que é o Ministério da Educação, o principal órgão de educação do país, não continua sem dar nenhuma orientação geral aos estados. Né? Então, os estados fazem isso que a Drica falou, cada um ali tentando da sua maneira, desde que quando começou a pandemia, se virar como pode, vamos dizer Exatamente. assim, né? Fazer o seu jogo político ali, né? Isso, inclusive, sobre o que você falou agora, né? Que o MEC não dá nenhuma posição... Nenhuma orientação. Nenhuma orientação. O nosso ministro Milton Ribeiro, ele fez uma declaração realmente falando sobre isso. Eu não sei se eu vi aqui, não anotei. Não anotar para a pessoa velha é um problema. Que a gente esquece, a gente tem que anotar. Polêmicas, né? Essa declaração não é sobre... tá aqui, ó. Ele argumentou que o Ministério da Educação, o MEC, não tem responsabilidade sobre a retomada das aulas presenciais na pandemia. Exatamente, mas teria que ter pelo menos uma orientação, inclusive desde quando começou a pandemia aí, né? Houve entra e sai de ministros na educação, nós ficamos um longo período sem ministro da educação. Sim. Inclusive o próprio Enem, o exame aí nacional de ensino médio que vai ter a prova aí, ficou sem um norte por muito tempo, os estudantes sem saber o que seria feito, enfim. Toda essa desordem política ocasionou, né, federal, na esfera federal, ocasionou em uma desordem maior ainda nas esferas estaduais e aí puxa, consequentemente, a questão dos municípios, que também mantém desordem política, né? Então é toda uma questão de hierarquia ali que deveria ter sido seguida e infelizmente não foi durante a pandemia, né?
Mas aí, nesse sentido, é o que a Drica disse, cada estado aí tentando fazer a sua maneira aí, né? Muitos até interagindo entre si, enfim. Nesse sentido, nós vemos, com relação às volta às aulas mesmo, diretamente, Minas Gerais orientou, há pouco tempo atrás, que dia 5 de outubro, 5 de novembro, Sim. aliás, as aulas retornariam no estado. Né? Mas ontem mesmo, antes de ontem, né, já teve uma orientação mais direta a respeito disso. Segundo informações, né, da própria Secretaria de Educação, e já tem documentos orientadores, né, dia 19 de outubro já retornam as aulas no ensino médio do estado de Minas Gerais, nas escolas estaduais, tá? Somente... Então, peraí, volta pra gente entender. Que dia que volta e quem volta? Dia 19 retorna só o ensino médio. Dia 19, então agora de outubro, volta, então, está liberado pelo governo do estado. Exato, o ensino médio. O ensino médio, então, que vai até... Primeiro ano ao terceiro ano. A prioridade são os terceiros anos do ensino médio por conta do cursinho, da faculdade. Do ensino do Exame Nacional de Ensino Médio, né? O Enem, o próprio Enem. Então, prioritariamente, vai voltar o terceiro ano agora, né? Do ensino médio. E aí, depois... eles vão começar a liberar, e aí isso ainda não está definido, mas depois, segundo ano, primeiro ano, é fundamental, mas prioritariamente agora será o terceiro ano do ensino médio. Ah, será só o terceiro ano? Prioritariamente sim, porque eles estão concluindo. Então é justamente por questão de vestibulares e tudo mais. Então no momento é isso, dia 19 de outubro. E aí, dentro disso há muito aquele questionamento, né? Se... deve a mãe, o responsável, o pai, a avó, enfim, quem é responsável pelo estudante, se deve mandá-lo obrigatoriamente à escola ou não. Faz uma pausa aí nisso, que aí agora você tocou lá na raiz da situação aí, que o negócio ficou pessoal. Ficou pessoal, né? Porque eu acho que é aí que a gente começa a dividir um pouco as águas aí, né? Bom, a gente... entra na nossa questão de mandar. As aulas voltam. Ok, dia 19, então não tem mais jeito. Vai voltar as aulas para o terceiro ano do ensino médio. Das escolas estaduais. Das escolas estaduais. Nossa, depois a gente tem que falar sobre isso também. Isso. Muita coisa, hein? Das escolas estaduais. Ok. Mas e aí, né? Esse aluno, ele tem direito, ele ganha o direito, vamos dizer assim, de voltar. Mas e quanto à opinião da família, do responsável aí? Exato. E se a opinião for contra essa volta às aulas? Exato. Como é que fica? E só emendando uma coisinha aqui, depois também eu quero comentar a respeito dessa questão, porque Itajubá provavelmente não volte às aulas no terceiro ano agora. Então depois eu vou comentar sobre isso. Então eu já vou colocar. Mas em diversas áreas do estado, sim. Mas sobre isso que a Drica perguntou, a respeito da questão legal, né? Se deve ou não mandar esse estudante à escola obrigatoriamente, porque muitas pessoas têm até medo do conselho tutelar, por exemplo, né? Exatamente, não sabe o que pode, porque tem criança. A gente está ouvindo muito falar assim, meu filho não volta. Isso. Mas e aí? O filho não volta, e aí? A própria secretária de Educação já colocou isso. A legislação, ela determina, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação, a Lei LDB 1996, ela fixa que obrigatoriamente o adolescente, a criança tem que estar matriculado na escola. Além de estar matriculado, ela tem que comparecer às aulas. Tem que estar frequentando. E frequentar as aulas. Porém, a mesma, não a mesma lei, aliás, né, mas a Constituição Federal e até partes da lei, né, que traz fragmentado, já asseguram que essa criança também tem direito à integridade física e à saúde dela respeitada. Então, aí há uma divergência. Há uma divergência. E o próprio Conselho de Assistência Social, né, conselheiros tutelares, enfim, já emitiu que eles próprios podem entrar com ação no Ministério Público para poder ir contra aí, né, essa obrigatoriedade de ter que ir à escola. Então, de repente, se alguma direção de escola fala que vai ser obrigatório para o seu filho, alguma coisa do tipo, você tem direito a recorrer, né, a argumentar e a não enviar mesmo o filho à escola. Tá, mas eu não entendi o seguinte, esse direito ela vai ter que brigar por ele juridicamente, judicialmente,
ou realmente ela pode simplesmente não enviar. Certo. Com relação às aulas no estado, na escola estadual, especificamente, vai continuar o modelo híbrido de educação. Então, vai estar continuando aí o modelo à distância que eles já lançaram aí, trabalho com apostilas e aulas pela TV, enfim. Então, isso vai continuar. Aí, no caso, essas pessoas do estado de Minas vão fazer a opção por ficar em casa ou por ir à escola. Certo? Tá. É aí que acontece. Só que quando a gente vai para escolas particulares, determinadas coisas, tudo muda de figura. Mas com relação ao estado, é isso que vai ocorrer. Certo. Então, quem está estudando aí pelo estado pode ficar tranquilo, porque vai seguir da mesma forma. Exato. Não há mudança para o estado. Mas e quanto particular? Quem está assistindo a gente e está no ensino particular. E aí? Só uma coisa também que é importante. Então, não vai ter perda do ano letivo, tá? Se esse aluno não comparecer à escola, que é uma dúvida que pode surgir. Tá. Ele não vai perder, ele não vai tomar falta por causa disso. Porque o importante é que ele cumpra 800 horas no ano de estudo. Agora, se ela vai ser à distância ou presencial, isso aí é uma outra questão, tá bom? Quanto à escola particular, aí se ele está matriculado na escola particular, a escola vai precisar assegurar essas aulas no modelo à distância. Ela não assegurando, e o indivíduo não comparecendo, né, provavelmente é o que anda acontecendo aí no Brasil todo, dados já apontam que mais de 80% foi o que aumentou durante o período de pandemia a evasão de alunos de escola particular para pública. Não 80% que evadiram da particular para a pública, mas aumentou. O risco de voltar às aulas presenciais, os pais... Foi isso? Não, desde o começo da pandemia, mais de 80% teve um aumento de mais de 80% nas matrículas nas escolas estaduais. São alunos vindo das particulares. Isso. Se deve a que será isso? Então, há muitos fatores. Acho que uma das coisas também é o fator financeiro. Financeiro, com certeza. Muitas pessoas perderam algumas rendas, perderam a sua renda aí durante a pandemia, então não dá para manter esse ensino pago. E também muitas questionam a qualidade do ensino à distância em muitas escolas particulares também. Sim, também. Assim como nas escolas públicas, e resolveram não pagar também, né? Algumas assegurar a questão financeira e outras até essa questão da não necessidade de voltar às aulas presenciais caso retorne. A dar prioridade mesmo, né? Cada um com a sua prioridade aí, né? Exatamente. E aí, nesse contexto, eu trouxe um dado aqui, deixa eu verificar aqui. E quando você verifica, eu vou falar um oi pro Sinardemir. É assim que fala seu nome, amor? Eu acho que sim. Acho que sim. Bom dia, Sinar. Deixa aí pra gente se você é a favor ou é contra a volta às aulas presenciais. Se quiser deixar o porquê também pode deixar. Um oi aí pro Rodrigo Maciel, pra Amanda Valentinha, Carla Souza Teixeira Soares, Tatiane Borges, Rui Pereira, Joana Juliette, Samuel Martins, a Hanley e o Luciano, Roberto Garcia, Sorge, que é o Dr. Bob, assistindo a gente aí, que é o meu prefeito, gente. Tô aí, né, Dr. Bob? Estamos aqui na luta aqui. A vereadora aqui desse lado, a candidata a vereadora aqui desse lado e o candidato a prefeito do outro assistindo, prestigiando a gente. Muito obrigada, viu? Deixa aí, gente. Continuo dizendo para vocês deixarem aí se vocês são a favor ou contra a volta às aulas presenciais. E é um papo muito interessante aqui com o professor e pós-graduado João Paulo Leone, falando um pouquinho sobre isso. É interessante a gente ouvir, né, para você saber os seus direitos e os seus deveres. Sim. E aí a pergunta, né, que se faz é muito com relação à cidade de Itajubá especificamente, né, que a gente falou a nível estadual, mas como é que tá aqui? O estado determinou o seguinte, que os prefeitos, eles têm a autonomia para retorno das aulas ou não dentro da cidade deles, né? Certo. Sim. E aí, nesse contexto, nós temos que compreender uma coisa. Houve aí o lançamento de um plano, um plano, né, de retorno às atividades, que já tem algum tempo ali, desde meados mais ou menos ali do meio da pandemia, o governo do estado lançou esse plano, o Plano Minas aí, que era retorno das atividades do comércio, das atividades escolares e por aí vai, né, da retomada em geral, né? E aí, nesse plano, nem todos os municípios aderiram ao plano, que era
como que eu digo, uma orientação geral que todos deveriam seguir daquela determinada maneira para poder, né, sair de zonas, né? Eles estipularam a zona vermelha, branca, amarela, enfim. O que foi determinado é que as cidades só podem retornar às aulas se elas estiverem inseridas na zona verde. Sim. Itajubá entrou ontem na zona verde. Ah, mas já não tinha entrado? Então, eu não sei não. se ela entrou e saiu, mas ontem saiu o secretário, se não me engano, Fernando Passalho, né? Tem aí no YouTube aí, né, a fala dele. Ele sinalizou ontem que Itajubá estava na zona verde. Certo. Junto com outras micro-regiões, né? Sim. Tem micro-regiões transitando entre... Eu não sei se Itajubá ficou nessa, mas ele disse isso pelo menos lá Eu acho que ficou, porque nessa onda verde é onde é possível a volta dos bares, a volta, né, de várias escolares. coisas. Então, e escolares, clubes e etc. E Itajubá, né, a gente está vendo que já tem essa retomada, então aberto, está exato. na onda verde. E aí ele afirmou, né, isso ontem na live que teve com a secretária de Educação também, né? Ela está disponível aí no YouTube para vocês assistirem também, que daí vocês vão conseguir compreender de uma maneira mais aprofundada toda essa questão. E Itajubá está aí, nessa zona verde, só que a questão é que a prefeitura de Itajubá, né, o prefeito de Itajubá, junto com outros prefeitos e prefeitas da micro-região aqui, eles se reuniram com o secretário de Educação e também da Saúde, e estipularam que as aulas não poderão retornar até o ano que vem. Ficaram com essa decisão, tomaram essa decisão, né? Então, porém, aqui em Itajubá não volta às aulas presenciais. Gente, está difícil afirmar alguma coisa dessa... Exato. Pelo menos pela orientação da prefeitura, por enquanto não. Porém, há toda essa conversa aí com relação às aulas do Estado. Há uma pressão com relação aos profissionais e empresários de escolas particulares. Sim. Então, a gente não pode afirmar, apesar da prefeitura já ter essa sinalização aí, porque é tudo uma questão política. Nós temos, inclusive, eleições agora, que serão agora no 15 de novembro. Isso mesmo. Passado esse período, a gente pode ter alterações com relação a diversas políticas públicas, principalmente as educacionais no Brasil inteiro. Sim. Bom, então vai depender. A princípio, então, está assim. Por enquanto, então, não volta nada. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Pode ser que daqui para frente aconteça algo que mude essa posição. Mas, exato, por enquanto, não volta. Apesar do estado de Minas Gerais, né, já ter ganhado esse direito, vamos dizer assim, aqui em Itajubá, o nosso prefeito disse que não. Que e não, alguns da micro-região também. E, na verdade, as instituições de ensino superior e de cursos livres já estavam liberados antes, né, desse documento. E aí, nisso, a Unifei e a FEB já sinalizaram que possivelmente não retornam, conforme consta no Itajubá Notícias. Sim. A Faculdade de Medicina, ela sim, agora já no mês de outubro, mas a gente realmente tem que aguardar aí esse período, talvez eleitoral, essa onda aí do Covid que está vindo, né, talvez uma segunda onda, essas questões de epidemiologia aí, sim, não vou adentrar, porque daí é um especialista que a gente tem que falar sobre isso, mas é tudo uma questão instável, é política, a gente é instável. Hoje a gente fala isso, a semana que vem, sim, pode ter uma alteração. A gente ouve os responsáveis dizer, eu não mando enquanto não houver uma vacina. Exato. A Prefeitura de Itajubá chegou a emitir uma pesquisa aí, várias prefeituras, né? Eu acredito que todas as prefeituras chegaram a emitir, estados também, e a média é de 70% aí de responsáveis que não querem permitir a volta às aulas, né, a volta às aulas presenciais. Então é muito responsável, gente, né? Agora, uma opinião muito particular, né? Quer dizer, uma visão minha, o que eu vou fazer se caso voltasse às aulas. No caso, meu filho é do ensino fundamental, né? Mas eu não mandaria. Eu, Drica Costa, olhando meu filho Morani, eu não mandaria. Não é nem por... Eu acho que teria que ter o quê? Um formato muito planejado para que isso aconteça, né? E dentro disso, saiu ontem aí o protocolo. O
protocolo de orientação que as escolas devem seguir para a reabertura. Ai, que legal! Não, então peraí, aguenta, vamos falar sobre isso? Sim. Legal, muito bacana. Então a gente vai entrar nessa questão. Quem está entrando aí agora com a gente, está pegando aí meio bonde andando, nós estamos falando sobre a volta das aulas presenciais, né? Que já ficou sinalizado. O MEC já deu bandeira verde para o Brasil inteiro voltar às aulas. Agora está dependendo aí de cada município, né? De cada estado, primeiro, depois de cada município, essa decisão de volta à aula presencial ou não, né? Bom, dá também para depois, não sai daí agora não, vamos reto aqui, já fiz o resumo. Vamos reto aqui, fica com a gente até o final. Depois você vai ficar aí retido nas grades da TV Itajubá, tanto no Facebook como no aplicativo, daqui a pouco tá também. E no YouTube também. Aí você pode pegar desde o começo a conversa na íntegra, tá certo? Fica aqui com a gente, já aproveita e me fala aí. Você é a favor da volta às aulas presenciais ou não? Você mandaria o seu filho, seu sobrinho, seu tio, sua criança aí para voltar às aulas? Quero saber. Bom, as instituições aí que decidirem voltar às aulas terão aí todo um protocolo para seguir. Que eu imagino que é um protocolo. Bom, enfim, vamos entender aí. Para que você que também, a sua instituição, né, vai voltar às aulas e você está pensando aí se manda ou não manda, é interessante, então, primeiro você saber aí a sua situação. Então, vamos ver, depois da fala do João Paulo, você pode pensar aí se é viável para você mandar ou não. Certo. No protocolo que saiu ontem de orientação do Estado de Minas, consta que as escolas devem manter, na verdade o Estado já havia feito uma pesquisa, né, com todos os diretores escolares, né, primeiramente, perguntando, né, eles tiveram que mandar dados das escolas, né, como que eram os recursos físicos da escola, né, como é que é o ambiente escolar daquela determinada escola. E aí agora a orientação que veio aqui, os alunos mantenham o distanciamento, né, mínimo aquele de 1,5 m, usem máscara, aquelas questões básicas de álcool em gel, né? Enfim, e aí dentro desses protocolos surgem algumas questões, né? Que é, por exemplo, as escolas do Estado, muitas não têm condições, por exemplo, né, de os alunos cada um ter a sua garrafinha de água, né, que é o que é pedido dentro do protocolo, sim. Cada um ter ali o acesso à sua água. Muitas têm um bebedouro para a escola toda. Aí não dá, né? Muitas escolas, por exemplo, algumas questões que se pede no protocolo, não poderá ser atendido. Por exemplo, funcionários. Alguns funcionários, por exemplo, até que não sejam professores, né, a própria direção da escola, às vezes é do grupo de risco, então não vai poder trabalhar, né? Professores também, então muitos... já entra com alguns profissionais desfalcados. Muitos desfalcados, muitos, por exemplo, até da área alimentar, né, da cozinha, da limpeza, porque essa escola vai ter que ser limpada mais vezes ao dia e seguindo todo o protocolo de limpeza, né? Então, assim, torna-se inviável. A minha escola, por exemplo, ela, por enquanto, né, só que no estado de São Paulo, ela ainda está inviável por todas essas questões, né? Até no banheiro tem que ter um certo distanciamento e muitas têm aquele banheiro apertado que não cabem todos os alunos. Então, o protocolo, na verdade, dentro de escolas do estado, ele fica muito inviável em muitas das escolas. Eu ainda não tenho dados de quantas, né, não saíram esses dados, mas ele fica bem inviável. E é isso que a gente estava falando no comecinho, né, que eu falei que eu ia contextualizar, questão da escola pública e particular. Muitas particulares conseguem atender, sim. Mas públicas não. A gente sabe que tem essa falha, tem essa deficiência, várias deficiências como essa na educação pública. Né? Então... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem prático. Ontem eu estive conversando com a minha prima, Ana Cláudia Muniz, que é professora lá na CEMEI Nair Prado, e também com a Érica, que é a diretora da escola, né, da creche, aliás, da unidade de creche lá, da prefeitura mesmo, né? E aí ocorre que às vezes muitos alunos, né, em determinados horários, acabam ficando com uma determinada professora, né, para outra poder ir tomar o seu café, almoçar, enfim, né, há um revezamento. E aí acumula-se mais crianças do que aquilo que se consegue fazer um distanciamento dentro de uma sala,
de aula. Então, torna-se bem viável. É aí a questão. É o que eu digo, né? Às vezes é complicado, né? Porque tem vários problemas, então, que a gente consegue sinalizar, né? Por exemplo, daria sim para voltar? Sempre dá, né? Eu acho, não sei, apesar que é uma situação muito complicada, né? A pandemia é uma situação muito complicada, delicada. Mas teria que ter assim, um super planejamento para que isso possa realmente ser viável, né? E principalmente eficaz. Dentro dessa questão tem a questão principal. Minas já é um estado que tem falência decretada, ele está em dívida, assim como Rio de Janeiro e vários outros estados. Sim. E aí tem todo o subsídio de verbas para isso, para poder gastar com álcool em gel, máscaras, né? Manter a limpeza, gasto com profissional, né? Afastamento de profissionais. O gasto aí com esse profissional e com os produtos de higiene serão altíssimos. Muito altos. Que a todo momento a gente vê que a gente mesmo já, individualmente, a gente já gasta bastante. É toda hora um álcool em gel, é toda hora não sei o que, é toda hora lavar a mão, né? Então é complicado. Agora você imagina isso, imagina uma sala com 30 alunos. Fazendo muito isso, complexo. Essa higiene toda para 30 alunos. Agora você imagina uma escola inteira, né? Então, assim, vai ser possível, né? Vai ter um órgão que fiscaliza, pessoas que fiscalizam isso? Então, segundo até o momento, a própria direção da escola tem que assegurar, responsável, tem que assegurar todo esse protocolo de ser seguido, e aí tem os inspetores escolares, né, que eles verificam nas sedes, né, e fazem essa orientação a nível estadual dentro dessa questão. Mas é bem isso que eu acredito que a Drica deve estar pensando aqui pela carinha dela, e eu também. Na prática, será que isso sai, né? Ele leu meus pensamentos. Eu acho que ele leu de todo mundo, né? Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, nós temos leis muito boas, né? Nós temos várias coisas, mas a gente sempre se pergunta, funciona? Essa lei vai funcionar, né? A gente sempre faz essa pergunta, né? Bom, vai funcionar o protocolo? Não sei, talvez só mesmo realmente a gente iniciando para poder saber. E aí você fica a critério do responsável, então, saber se ele vai se arriscar aí, se ele vai tentar ou não. Exatamente. Dá para falar de São Paulo? Dá, podemos sim. Eu queria fazer uma reflexão aqui dentro dessa questão do estado de Minas, como está, né, tudo que a gente contextualizou, com o estado de São Paulo, né, que é o nosso vizinho aqui, para poder vocês compreenderem uma questão desse jogo político do estado de Minas e de São Paulo, de retorno às aulas, planejamento ou não, enfim. Vamos lá. Né? O estado de São Paulo, diferente de Minas Gerais, né, assim que entrou a pandemia, eles já trouxeram as férias dos profissionais da educação, e aí, passadas essas férias, já retornaram às aulas, né? Nem todos têm acesso, inclusive muitos alunos não têm acesso, porque as aulas retornaram de maneira à distância, assim como está ocorrendo em Minas, né? Porém, não se perdeu nenhum dia de letivo ali, né? Agora, Minas também, esqueci de falar, mas já emendando aqui, Minas sinaliza que as aulas vão até o dia 27 de janeiro. Isso também saiu ontem. Ah, saiu isso! Sim. Ah, eu acho que tinha muita gente, né, se perguntando aí se Até voltar. Até quando? Porque tem muita coisa pra gente tentar repor aí alguma Sim. coisa, né? Até 27 de janeiro. 27 de janeiro. As férias serão em fevereiro e março começa Aí o ano vai ter letivo. férias, então? Vai. Em março começa o ano letivo de 2021. Tô perdido. A gente 2021. Não, vai ter um mês de férias. Mas tá indeterminada a data ainda, mas março. Então as aulas vão até 27 de janeiro. Mas retornando ao que eu estava falando, o estado de São Paulo, as aulas realmente devem acabar ali em dezembro, porque não foi perdido nenhum dia. Como Minas ficou perdido, sem saber o que fazer, questão de gestão, né, governamental, São Paulo não ocorreu isso. E aí, o que eu quero contextualizar dentro dessa questão, né? Lá em São Paulo, houve um plano também de retomada das atividades, assim como o plano Minas aí, houve o plano de São Paulo de retomada das atividades, porém, lá todos os municípios foram inclusos nesse plano obrigatoriamente. Minas Gerais, os municípios tiveram que aderir, pedir permissão para aderir. Nem todos os municípios aderiram ao plano geral governamental,
né, do Estado. A gente nota aqui uma questão que ficou bem clara desde o início da gestão do governador Zema, que apesar dele ter conseguido uma grande bancada, né, eleita, né, ali na esfera estadual, né, até mesmo federal, ele não consegue fazer justamente o jogo político com prefeitos, com secretários, né, com próprias empresas. Falta uma gestão, o que não ocorreu em São Paulo. Porém, também tenho críticas a São Paulo, né, dentro desse plano. Uma das críticas é, por exemplo, que o governador João Dória, em momento algum, escuta os professores. Não, né? Escuta? Você tem Não essa escuta a visão? classe dos professores. Um exemplo disso é com relação ao questionamento das voltas das aulas, né? Considerei bem tendencioso o questionário que eles enviaram para nós, professores, respondermos. Além disso, nas perguntas que são feitas, né? Porque está havendo muita pressão por parte do sindicato, por parte de professores, para que não retorne às aulas presencialmente em São Paulo. Quando se emite alguma pergunta para o governador Dória, para a sua equipe, né, eles se esquivam das perguntas, né, direcionam a outras questões, e em momento algum a classe dos professores foi escutada no estado de São Paulo. Então, como tomar uma decisão, né, nesse âmbito, com essa grandiosidade, sem ouvir os profissionais, os principais não foram ouvidos. Até eu acho que eu ouvi, queria que você comentasse um pouquinho sobre, não sei se foi só o presidente, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele falou várias vezes que o que parece é que os professores não querem trabalhar. Sim, isso é uma questão bem típica aí, né, do governo federal, né? O próprio ministro da Educação, né, a Drica estava sinalizando que agora há pouco uma declaração dele, né, de que professores só estão naquela profissão, né, porque não conseguiram fazer outra coisa. Não conseguiu fazer outra coisa. O nosso ministro aí, Milton Ribeiro, disse isso. Parece que você, eu não me lembro exatamente. Não, peraí, já que a gente está falando, a gente tem que falar certo, né? Enquanto então, ela busca, eu vou contextualizar. É uma questão de ida contra a ciência, né? A própria ciência. Então, infelizmente, nós não temos perspectiva alguma dentro aí desse governo de apoio a profissionais da educação. Sim. Não tem. O ministro da Educação disse hoje, ele disse em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, entre outras citações, outras falas, né, polêmicas também que ele falou, ele disse: hoje ser professor é ter quase uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Como que você, como professor, se sente assim ouvindo essa declaração? Isso é muito triste de ouvir, mas assim, já esperava, né? Porque o próprio presidente da República já faz esse tipo de ataque a profissionais da educação há muito tempo, né? Eles acreditam que determinadas ideologias são implantadas por meio dos professores, né? Questões sem fundamento científico, mas eles não sabem, né? Eles desconhecem, eles são contra a aplicação da ciência na escola. A ciência diz sempre o contrário do que eles afirmam, né? A ciência orienta que a escola tem que formar os alunos para o exercício da cidadania e por aí vai. E eles vão sempre contra isso. Nesse sentido, eles tentam desconstruir a formação de professores, né? Melhorar, aprimorar a formação de professores, né? Eles tentam desconstruir a educação pública, né? Através da privatização. E isso é realmente muito, muito, muito triste para a nossa classe, porque acredito que a educação é a base, né? A educação pública de qualidade é a base de tudo, né? A melhora social vem a partir disso, e o trabalho tem que ser na educação pública, né? Então eu vejo isso como um grande ataque mesmo à educação enquanto ciência, né? Sim. Bom, nós temos, são claros, né? A gente tem já os nossos profissionais que são os peritos em algo, né? Então, assim, sempre numa tomada de decisão, é claro que esses peritos, eles têm que ter uma opinião válida ali, de peso, consistente, né? E ela tem que ser levada totalmente em consideração. Isso é uma coisa com certeza, clara, né? Mas, concluindo a questão do Estado de São Paulo, só para vocês compreenderem,
o que está ocorrendo aí também, né? Lá o Dória, apesar de todo o Estado, a princípio era para o Estado todo voltar junto, porém isso já foi mudado por questão política, muita pressão, principalmente de empresários, donos de escola e por aí vai, né? Mas depois houve uma flexibilização e lá já está igual ao Estado de Minas, que agora cabe aos prefeitos determinarem aí, né? E dentro disso, cada prefeitura aí tem o seu jogo político aí, né? Sim. E aí também tem que atender as zonas de cores lá, como aqui em Minas, né? A zona verde, enfim, lá também tem tudo isso. Mas uma questão que é bem importante de se falar é que no início da pandemia, o secretário de Educação de São Paulo havia noticiado que não haveria reprovação dos alunos esse ano no Estado. Isso aí a gente está ouvindo bastante. É até o que está dando um pouco mais de calma, acho que para todo mundo, principalmente para os estudantes responsáveis, né? Porque devido à nossa situação, devido à forma de estudo, né? E muitas vezes a falta dele, infelizmente, era até uma tranquilidade se ouvir que não haveria uma reprovação, mas só que o que aconteceu? Então, o Estado já repensou essa questão, o Estado de São Paulo. Por quê? Como ele deu essa declaração, muitos alunos, mesmo com acesso ao EAD, né, ao WhatsApp, para conversar com o professor, as aulas à distância, enfim, não enviaram nenhuma atividade. Simplesmente abandonaram a escola. Então, não compareceram às aulas, não tem como provar que eles estão fazendo as aulas, né? Nem de maneira remota. Porque muitos, não todos, né, porque a grande maioria não tem acesso mesmo, mas muitos não quiseram fazer as atividades. E aí agora, o Estado de São Paulo já tem repensado se tem que voltar ou não às aulas, porque o mês de outubro está opcional para o professor que quiser ir trabalhar e para os alunos que quiserem, mas no mês de novembro se vai ser obrigatório, porque ele está com medo de que os alunos realmente se evadam em um número muito maior da escola. Quer dizer, agora, se não fizeram nem a distância, agora é que não vão aparecer presencialmente e podem evadir da escola e ter uma grande evasão escolar. Mas, João Paulo, o que eu consigo enxergar nessa situação que você está dizendo? Será que parece justo? Nessa altura do campeonato, eu entendo o motivo, mas nessa altura do campeonato, né? Depois de ter dito isso, voltar atrás nessa situação? Então... Depois que já andou esse barco, né? É claro que a gente sabe, sim, tem muitos se esforçando, fazendo o sobrenatural para conseguir aprender, para conseguir acompanhar. Mas a gente sabe que tem muitos que não conseguiram, tem muitos que não conseguiram, porque simplesmente não quiseram, tinha todas as chances ali, mas não quis, por uma opção. Mas também, por um outro lado, tem muitos que realmente não conseguiram. E não tem nem acesso, e essas pessoas que não estão indo tão bem, como que elas ficam nessa situação? Porque não é uma opção delas. Sim, as pessoas que não tiveram acesso, que você disse. A pessoa que não teve acesso ou que teve um acesso falho, né? Que daí ele não consegue mostrar ali a sua capacidade. E essas pessoas, não é injusto que essas pessoas sejam punidas agora? Ok, compreendi. Então, dentro dessa questão, cada unidade escolar, né, cada diretor das escolas, né, do Estado de São Paulo, teve que fazer essa pesquisa e levantar dados junto com os professores. Quais alunos nós temos acesso, quais nós não temos. Muitos alunos da zona rural não têm nem telefone, né, para conseguir ter acesso. Então, houve já esse levantamento. Dentro daqueles que têm acesso, que a gente consegue ter um acesso virtual, quais estão fazendo as atividades, quais não estão. Então, todas as escolas já levantaram dados de quais são esses alunos que realmente evadiram, mesmo tendo acesso no EAD. E a preocupação é a seguinte: a evasão escolar, principalmente no ensino médio, é uma das maiores causas, né? Evasão, né? Os alunos que saem da escola e simplesmente não retornam mais. Sim. É uma das maiores causas da regulação aí, da vulnerabilidade social no país. Muitos alunos saem, conseguem empregos precários, que se mantêm pelo resto da vida, não desenvolvem mais estudos e acabam se mantendo naquela zona de classes sociais mais baixas. Então, essa é agora a nova preocupação do Estado. E agora, esses alunos que evadiram, porque a gente falou que não ia reprovar, mas, ao mesmo tempo, ainda se fala que não podemos condenar aqueles alunos
que não têm acesso e Com que certeza. não enviaram nada. Então é assim, é uma coisa muito, é uma linha muito tênue que se precisa analisar caso a caso aí Então mesmo. ainda vai ter muita água rolando debaixo dessa ponte. Nós estamos Muita. longe do fim de resolver essa situação, né? Muita, só que o estado de São Paulo, diferente de Minas Gerais, já tem um plano bem estruturado para 2021. O primeiro deles é que talvez aí a vacina que está sendo desenvolvida dentro do estado de São Paulo saia já para vacinar aí Agora, na segunda quinzena de dezembro. Dezembro, né? exato. O secretário de Educação disse que pode assegurar professores, talvez, né? Nessa primeira leva, é uma questão muito importante, Sim. isso ainda não é definido, mas além disso ele já tem um planejamento para 2021, que é a implantação do 4º ano do ensino médio, Ah, pois é. para os alunos que quiserem frequentar. Além disso, já houve a abertura de edital para contratação de professores de apoio para poder trabalhar com reforço escolar lá em 2021 também, e todo o currículo das escolas do estado já estão adaptadas também para atender habilidades básicas, principalmente da língua portuguesa e matemática. Todos os professores estão articulando o currículo para fortificar agora, para 2021, começar essa reestruturação que vai durar aí muitos anos. Pode ter a recuperação? Recuperação, sim, também está assegurada, vai ter normalmente. Ah, tá. É uma das opções aí para quem ou não levou a sério ou infelizmente não pôde acompanhar de forma adequada. Mesmo aquele aluno que nunca apareceu na escola durante o ano, não fez nenhuma atividade, ele tem direito a fazer a recuperação de final de ano. Então, meus amores, aqueles que estão aí por opção ou infelizmente por não, tá na hora então de pegar firme. Sim. Quer dizer, já era para ter pego. Alguns realmente não puderam. Sim. Né? Mas então agora a gente está aí mostrando, quer dizer, essa situação está mostrando que ou você faz ou você vai ficar. Você vai ficar. Corre o risco. O negócio tá feio. Não vamos levando na flauta, achando que tá tranquilo, que não vai haver a retenção do aluno, porque já está mostrando que tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a melhor forma desde o começo é levar a sério. Tá difícil? Tá. Não tem como negar, né? A nossa situação como brasileiro no meio dessa pandemia, nossa situação educacional é muito difícil? Sim, é. Dentro de cada estado? É. Dentro de cada município? É. Porém, é a situação que a gente tem. Sim. Né? Então a gente tem que tocar aí dessa forma, porque realmente é o seu futuro. Esquecemos alguma coisa? Quer dizer, tem várias coisas que a gente fala. Não esquecemos. Mas para Mas finalizar aqui, eu acho que é só importante considerar, né, que, por exemplo, o estado de Manaus, que já retornou às aulas ali em agosto, ele apresentou alta nas taxas de Covid e de morte, e também, logo no primeiro mês, as aulas voltaram só para EJA e ensino médio, no primeiro momento, ali, 3º ano do ensino médio. Uhum. E logo no primeiro mês, né, voltou em agosto, no começo de setembro, o estado fez uma testagem e 1/3 dos professores estavam contaminados com Covid. 342 professores foram contaminados com a volta às aulas no estado de Manaus, além do aumento na taxa de mortes. A gente ainda tem isso, que a gente tem que ser muito empático. A gente está olhando também só o nosso umbigo, olhando vários outros interesses em volta, né? Muitos deles também não são louváveis, mas a gente está esquecendo também dessa classe dos professores. Os professores, né? E os demais profissionais que trabalham na escola. Dentro disso, deixa eu falar aqui que a Joana Juliette disse. Ela falou: bom dia, parabéns pela entrevista. Obrigada, Joana. O ministro sugere o que o professor poderia fazer. Pegar o lugar dele seria uma ótima opção. Com certeza, inclusive estamos aí candidatos a ocupar o lugar do ministro da Educação, né? Mesmo não tendo a qualificação exigência, porque acredito que no momento uma qualificação muito mais baixa teoricamente já está mais adequada, né? Porque um ministro da Educação que vai contra as ciências educacionais, né? Acredito que vocês podem concluir aí o pensamento de vocês. É no mínimo questionável, sim, né? Bom, a Joana, muito obrigada pela participação, viu, Joana? Você é professora, Joana? É só por curiosidade mesmo, viu? Fomos, vertemos? Sim, deu? Já fomos, voltamos. Tem coisas aí, tem coisa que você vai ter que voltar, que eu queria aproveitar, não fazer a parte aqui da nossa conversa de hoje,
Mas eu queria aproveitar o João Paulo pra gente poder conversar. Mas nós já fomos embora, nós já chegamos conversando. Minas é complicado, né? Nós vamos conversando, nós vamos longe. Mas aí, eu acho que a gente pode conversar sobre isso, fazer mesmo um programa pra gente poder conversar sobre algumas coisas que eu gostaria, que eu acho interessante aí, certo? A Amélia Almeida colocou: bom dia, parabéns pela entrevista. Meu filho... Ah, sua mãe! Meu filho tem muito orgulho de você. Ah, dona Amélia! Conheci a dona Amélia! Você vai lá em casa ainda conhecer minha mãe, nós vamos combinar um café. Que delícia! Olha, dona Amélia, deixa eu rasgar a seda aqui pra mãe, olha. Todas as vezes que seu filho vem aqui, é um prazer imenso tê-lo aqui, viu? Pela dedicação dele, pelo amor que ele tem pela profissão. A dedicação dele é assim inquestionável, né? A inteligência, a empatia, a gente dá gosto de ver, a gente começa, nos faz acreditar, seguir tendo esperança que a educação é o melhor caminho. Ah, muito obrigado, fico muito feliz. É graças à minha mãe que me dá a oportunidade de estudar, sempre subsidiou meus estudos para eu continuar aí nesse caminho, né? E olha os frutos aí, dona Amélia, ó, a senhora tá de parabéns, viu? Muito obrigada. Eu vou roubar ele algumas cestas, mas eu devolvo. Um beijo, viu, amor? Professor João Paulo Leone, que é professor e pós-graduando em Ciência Política, falando com a gente sobre volta às aulas presenciais. Você viu que papo esclarecedor no momento certo, tá? Se teve alguma dúvida, volta aí, depois quem entrou agora vai ficar retido na grade do programa e também vai ficar retido no perfil do Facebook. Certo, meus queridos? Eu espero vocês segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar das sacolinhas biodegradáveis. Se acaba, se não acaba. Muito legal, quero assistir. Não é interessante? Isso, teve uma vez que acabou aqui na cidade, né? Pois é. Voltou. Aí teve uma pressão aí por meio comerciais, vamos dizer assim, que daí acabou voltando a sacolinha. Gente, mas a gente já sabe que se a gente não coexistir com a natureza, a gente não existe. Sim. Né? Então, segunda-feira tem um papo super bacana com o vereador Kleber Davi, que propôs esse projeto de lei 4.366. Legal. Certo? Falando se a sacolinha fica, se a sacolinha vai. Tchau, sacolinha! Eu acho ótimo que vai. O que você acha? Eu também concordo que não devemos ter sacolinha plástica. Ela é muito útil, né, para várias coisas, mas é uma comodidade nossa e a gente precisa se readaptar. Gente. Não é por causa de sacolinha plástica que a gente vai deixar de levar um produto. É adaptação. Né? Tem vários... Não adaptamos agora a usar máscara, fazer... É adaptação. E vai doer menos que usar máscara. Realmente, a gente reclama dessa máscara e é ruim mesmo. Com certeza. É necessário, temos. A gente reclama, mas é com razão. Sim. Né? Mas a sacolinha, não. Né? A sacolinha a gente tem outras opções. Certo? Então não perca não. Segunda-feira a gente está aqui. João Paulo Leone, muito obrigada. Obrigado mais você, uma vez. eu que agradeço você, a TV Itajubá, e estou aí à disposição para a gente trocar informação. Obrigada, viu? Compartilhe hoje as informações desse programa, compartilhe o programa no seu perfil, no seu grupo, chama um amigo, marque um amigo, certo? E eu espero vocês então segunda-feira. Muito obrigado, bom final de semana para todo mundo e fiquem com os deuses aí. Beijo, até mais.